Então, onde eu vou encontrar a resposta, né? Aquela questão das temperaturas lá, a carbono 0,10, né? Então, a leitura começa aqui, diagrama de ferro, né? Ferro-carbono, ou diagrama de fase, certo? Observem que aqui, ó, eu vou tendo as transformações, ó, do sistema cristalino, ó, né? CCC, a ferro delta, né? Chamado ferro delta, a 1390 graus, o sistema transforma-se em CFC, conhecido como ferro gama. Está acompanhando aí, Cleiton? Estou acompanhando. Então, é nesse diagrama que eu tenho todas as transformações que nós estávamos falando lá atrás, onde acontece a formação do sistema cristalino, certo? E em cada sistema eu tenho uma microestrutura, né? Que aqui a 1300, a 1535 graus eu tenho ela como ferro delta, a 1390 graus eu tenho como ferro gama e a 910, né? Certo? Eu tenho ferro alfa. Aqui já fala também, já repete o que a gente... Oi? É isso aí que eu ia perguntar. Isso aí a 2% de carbono. Sim. Não. Menos de 2%. Chama-se Né? aço fundamentalmente uma liga de ferro-carbono com menos de 2% de carbono. Essas Então, transformações aqui, essas sim, transformações é que significa o quê? Olha lá. menos 2%. Olha o que eu deixei lá. Ferro puro. Ferro puro, Entendeu? tá? Nesse caso aqui, eu já coloquei a Carbono. minha porcentagem de carbono. E aço é somente até 2%. Você vai observar em literaturas aí que eu vou ter aí 2,11, 2,14, né? Mas amarra-se, né? 2%, tá? Correto. Okay? Aí, aqui, nessa parte aqui, ele já vai dando um pouquinho mais de intimidade, né? A solução sólida formada, né? De carbono, né? Em ferro delta, a intimidade já fala que é ferrita delta, né? Ferro gama, ele chama ferro gama de austenita, né? O ferro alfa, já ferrita alfa ou simplesmente ferrita, né? Aonde a gente já viu naquelas questões lá atrás que perguntou, certo? Sobre a formação. Então, isso tudo é com relação às temperaturas lá atrás, certo? Correto, pessoal? Isso Certo? daí Correto. são em relação àquelas Isso com as temperaturas temperaturas anteriores. atrás. Aí eu venho aqui, a presença do carbono, assim como outros elementos de liga, altera suas temperaturas de mudança de fase, certo? Que são modificadas pelo quê? Pela receita do bolo, Correto. certo? Então, essas transformações acontecem com a presença também de carbono, porque lá a gente está falando de ferro puro, certo? Certo. E também com a presença dos elementos de liga, né? E, lógico, as temperaturas, né? Dessas mudanças, né? E resumindo, composição química, certo? Aqui nessa parte aqui do diagrama, ele fala que os diagramas de fase utilizados em metalurgia apresentam as fases em equilíbrio a uma dada temperatura e a pressão atmosférica normal, certo? E aqui ele vem falando, o equilíbrio quase sempre é estável, isto é, a fase apresentada é o mais estável. Então, o diagrama
ferro, né, e ferro-carbono será estudado entre 0 a 0,7, né? Aí ele apresenta aqui embaixo o diagrama, certo? Correto? Aqui, ó, observem que aqui já está falando em 1.600 graus. Só que aqui, nessa linha aqui, ó, quanto tá aqui? 1.538. 8. Tá? Então, conforme, ó, o que o diagrama apresenta? Essa linha aqui é temperatura, certo? E essa linha de baixo, da base, é composição de carbono. Quando eu tenho esse sistema, eu chamo ele de diagrama de fase ferro-carbono, né? Ou diagrama de fase, né? Tá? Desliga para mim o microfone, por favor. Ok? E as temperaturas aqui, tá vendo? Ó? A linha A1, são linhas muito importantes nessas transformações, ok? A linha A3, a linha A2, certo? Tá? São transformações que acontecem dependendo do quê? Temperatura. Quanto mais vai descendo a temperatura e eu vou adicionando as composições químicas, eu vou ter essas transformações, certo? Quanto que era a porcentagem lá de carbono? 10%. Não, 0,10 é 0,1. Certo? 0,1 vai estar aqui? Não, ó. Vai estar aqui. Correto? Isso. Quando que eu começo a transformar em aço? Acima de quanto? De 0,2. Não, 5. Até aqui eu tenho ferro. Aqui eu tenho ferro. Acima disso que começa a ter aço. Certo? Então, o que ele está falando, nós estamos falando de quê? De 0,1. É isso? Certo. Tá? Valdomiro, quer dizer que isso aí para fazer cantoneira, esses ferros assim, é menos carbono. Desculpa, não entendi, Osmar. Ah, cantoneira que é feita, que material que é usado? Cantoneira, mais ou menos. Tem noção? Materiais Materiais. comuns que nós encontramos Isso, no dia a dia. ferro. Não são ferros. São aços, carbonos de baixo carbono. Então, ou seja, quanto mais à esquerda, certo? Eu tenho porcentagem menores de carbono, o que eu classifico como aços de baixo carbono. Entendido. Tá? Uhum. Todos eles são aços a partir de quanto de carbono? Maior que 0,5. Correto? Então, quanto mais para a direita, né, mais porcentagem de carbono eu coloco nessa receita, certo? Só que eu tenho como parada aqui, ó, 2%. Até aqui, Osmar, ó, de 0,05, né? Até
2%, eu tenho somente ácidos. Somente ácidos carbono. Só que, veja bem, de 0,06 até 2%, eu tenho baixo, né? Ácidos baixo, correto? A gente já viu isso lá no início. Médio e alto carbono. E alto carbono. Certo? Então, tem aqui. Tá? E nós estamos falando de 0,1. Vocês acreditam que esse ácido seja de baixo, médio? Alto não, né? Alto Não. é quanto maior, né? Mais que 50% aqui, já considero alto, certo? Acho que é baixo, né? Ele é baixo carbono. Né? É baixo carbono. Aí, lembram da resposta lá da temperatura? Lembra da De resposta? 700 a 1.500 e pouco Isso, grau. sim. 1450 a 1500, mais ou menos. Tá? Então tá onde aqui, ó? É isso aí, ó. Tá? Ok? Aí vamos descendo, né? Certo? Vamos procurar. Tem a resposta no texto. Se não me engano, tem a resposta no texto. No texto. Um minutinho. O que vocês, soldadores, né? Vocês vão ter ideia de metalurgia, né? É na hora que vocês baixam a máscara, né? E vem o metal ali, líquido, né? Tendo essas transformações que a gente está falando aqui. É de acordo com a receita, né? Ok? Aqui, que eu já tenho aqui, ó as microestruturas já formadas, ó, na região aqui, ó, das temperaturas, tá vendo, ó? Conforme vai descendo, eu já tenho as regiões formadas aqui. E aqui eu tenho a leitura, né, dessas transformações aqui, ó. Pirita delta em austenita, né? Tá falando aqui que no ferro puro ocorre a 1390 graus, né? Que pode ocorrer nos aços a uma temperatura de 1490 graus, 1492 graus, com o aumento do quê? Hein? Carbono. Carbono. Teor de carbono. Isso. Então, ele vai explicando, Osmar, Cleiton, aqui, ó, isso aqui, ó, essa formação aqui, ó, que ocorre conforme vai baixando o quê? Temperaturas, né? Certo? Conforme as temperaturas e a porcentagem desse carinha aqui, ó. Tá? Ok? Ok. Então, o texto aqui embaixo, bem explicativo, ó. E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o limite superior para um aço carbono com 0,10 de carbono é de 870 graus, enquanto que para um aço carbono com 0,5 é 775 graus. Certo? Uhum. Tá? O limite superior, né? Ou seja, se eu tenho essa temperatura, está abaixo de A3, não está? Uhum. A3 é esse limite aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Pessoal,
Desliga o microfone, por favor. Ó. Num ácido, devido ao elemento de liga carbono, a transformação ocorre na faixa de temperatura de A3 e A1. Né? A3 é 910 graus na literatura e A1, 723 graus. O limite superior que corresponde a 3 varia de 910 a 723, né? Essa faixa aí. E aqui ele está falando de 0,10, né? Que é o nosso ácido, não é? É isso? Isso. Isso. Certo? Aí ele vem falando aqui embaixo, né? A transformação de austenita em ferrita e cementita, né? E vem passando as informações dessas linhas de temperatura, né? E ele vem falando o seguinte, ele vem explicando que ou depende do teor ou não depende do teor. No caso aqui, ele está falando da temperatura eutetoide, certo? Que é correspondente à linha A1, independente do teor de carbono, né? E a transformação é de austenita em ferrita e cementita, certo? Aqui embaixo, se eu não me engano, eu tenho outro diagrama. Deixa eu pular um pouquinho. Não, aqui já está nas curvas CTT. Não sei se alguém observou que tem um diagrama onde está a parte dos aços, né? Eu acho que eu acabei não colocando aqui, tá? Mas é onde tem as transformações das ligas dos aços eutetoide, né? E eu tenho a porcentagem de carbono nesses aços, tá? Faltou aqui, então, o diagrama aqui de fase, onde apresenta aqui as estruturas das ligas eutetoide, hiper e hipo, né? Hipo, né? Eutetoide, ok? É aqui que eu encontro essas temperaturas, né? Correto, pessoal? Ô, Claudemiro, as transformações aí de austenita, ferrita, cementita, isso aí o carbono já está lá. Essa transformação é só em função da mudança de temperatura. Isso. É isso O aí. percentual de carbono já tem no material. Já tem no material, né? O que ele está falando aqui, simplesmente que existe uma liga, certo? Né? Que é considerada uma liga de aço, já com um determinado porcentagem de carbono, certo? Né? Em que ele chama aqui essa liga de perlita, ferrita mais cementita, certo? Certo. A 0,8. Então, ele já conhece. Ele sabe que 0,8 de carbono ele vai encontrar uma liga eutetoide, que é composta de tal, né? Perlita, ferrita mais cementita. E abaixo de 0,8 chama-se hipoetetóide. E entre 0,8 e 2%, né? Hiper. Então, quanto eu tenho balanceado aí, né? 0,8, certo? Até 0,8, abaixo de 0,8 e entre 0,8 e 2%, que aí já está chutando o balde mesmo, né? Colocando uma porcentagem grande de carbono, tá? Aí as transformações já acontecem muito para o lado da parte da sementita, né? Que é quando eu aumento um pouquinho mais ali de carbono, né? Tá? Entendi. Aí eu tenho a transformação de austenita em cimentita, né? Já vai explicando melhor aqui, né? E as temperaturas, tá vendo aqui, ó? Ele já está falando que com 2% a temperatura é essa, né? Enquanto que para um aço, né, de 0,8,
a temperatura é a linha A1, né? Certo? Entendeu? Então, lógico que você vai ter, na verdade, no final, 3 tipos de ácidos, certo? Como eu classificaria um ácido eutetóide? Baixo, médio ou alto? Pessoal? Baixo carbono? Médio. Baixo carbono, Médio? né? É médio? Baixo carbono. Baixo carbono, Então, certo? na linha B, né? Certo? Baixo carbono é abaixo de 1? Abaixo de 0,8, é isso? Lembra que eu tenho os limites aqui, ó? Abaixo de 0,8 de carbono chama-se que hipo. Certo? Quando eu tenho eutetóide, oi? O hipoeutetóide é baixo carbono. Abaixo de 0,8, né? O 0,8 é médio. Sim. E aí acima disso é alto. Seria isso. É alto. 0,8 Isso. é o limite aí entre o alto Então, e o baixo. eu tenho 3 tipos, né? Certo? Eu tenho o eutetóide, que é a liga com 0,8 de carbono, certo? Que é no Eu meio tenho aí. abaixo de 0,8, que eu chamo isso de hipo, certo? Hipotóide. E eu tenho a hiper, que já é alto carbono. Tá? E aqui embaixo no texto ele vem explicando para você como essas transformações acontecem, né? Tá? E se pode observar que está sempre relacionado com a temperatura e o quê? Porcentagem de carbono. Ok? É isso que vocês entenderam? Ou o professor falou besteira? É isso mesmo. É isso aí. O Leandro fez uma leitura à parte, não foi? Você pesquisou bastante, que você falou, né? O Gustavo Não, e o Leandro. eu não muito, mas eu fiz algumas pesquisas. Conseguiu entender isso, o que a gente explicou? É isso que o professor está falando? Ou você tem alguma... É isso aí, é que na verdade chega uma hora que confunde um pouco. É muita É, informação diferente, é que nem eu não venho da solda, né? Minha formação, meu curso base vem mais da parte da usinagem. Então, são muita informação diferente, né? Que você acaba tendo que assimilar em pouco tempo, assim, né? sim. Na verdade, a gente acelerou um pouquinho, na verdade, né? Esse semestre, né? Tá? A gente acelerou um pouquinho esse semestre para ver se a gente consegue acabar em julho, né? Certo? Mas, em julho não, digo em final de junho, certo? Para até então a gente ver com calma essa parte aí de metalurgia, né? Que depois a sequência é o metal de base, né? Certo? E antes era os processos de fabricação. Começa tudo com o processo de fabricação, né? Depois entra nos processos de soldagem e voltamos para a metalurgia, né? Onde a gente vê, observe que por mais que a gente esteja correndo, o que eu quero que vocês adiantem aí é o assunto, na verdade. Mas a gente vai trabalhar lentamente com aulas, tá? Para estar revendo, tá? Eu sei que o assunto é bem complexo, né? Certo? E a gente vai estar lentamente vendo isso aí. A gente não vai correr, não.
eu queria que vocês vissem antes para a gente ter as aulas, para a gente ter ideia do que a gente está falando aqui, pelo menos um pouco, tá? Mas a gente não vai correr muito com isso não, tá? Ok? E eu quero ver se eu trago mais exercícios ainda fora dos que tem na plataforma para vocês, para a gente estar ligando uma coisinha à outra. Eu gostaria realmente de mais exercício, né? Porque é muito informação, né? Ok? Buscar mais. Se eu não estou na área, eu procuro me cercar mais da informação, né? Eu vou ver se eu consigo encontrar algo mais visual, ok? Para trazer para vocês para a próxima aula. Ah, beleza. Obrigado, hein? Beleza? Nesse caso, especificamente, justamente com relação ao que a gente está falando aqui, que faltou um diagrama aí que eu achei que estava aqui e não está. É um diagrama onde apresenta mais especificamente, né, os aços, né, os tipos de aços, que são esses três que a gente está falando aí, né, eutetóide, hiper e hipo, e com a temperatura e a porcentagem já amarrada, já direcionada, e fica mais visual para vocês estarem fazendo isso. Mas eu vou trazer mais material para vocês, tá bom? Professor, quando você pega um tubo assim, tem aqueles números na ponta, a chapa, que não era aquilo lá que era mais importante para saber do que foi fabricado, do que. Então, falando aí de querer saber fundição. Quem trabalha em fundição pode ter essa noção de tudo isso, não é? Veja bem, Osmar, você vai encontrar, se eu abrir a ASME, a norma ASME aqui para vocês terem ideia, né? Eu vou ter quase metade dela falando em material. Uhum. Né? Certo? Aí eu quero saber um pouquinho mais de material, aí eu vou entrar em metais de base, que é a próxima disciplina que a gente vai entrar, certo? Em que eu vou estar dando nome aos bois. Uhum. Tá? Então, Entendi. vocês vão ter ideia do que eu estou falando, de um aço A510, A517, um aço A335, grau B, tal, grau 70, entendeu? Entendido. Onde eu vou dando nome aos bois, lá na disciplina de metais de base. Entendido. Tá? O Tudo que bem, nós estamos falando aqui, nós estamos agrupando, né? Uhum. Nós estamos agrupando os materiais, certo? Tá? E vendo a parte metalúrgica do material. A parte física mesmo, que eu como... Foi o Joel ou o Leandro que falou? É o Osmar. Não, Osmar eu sei. Leandro. Foi o Leandro que falou. Essa parte visual, lógico que a gente vai ter ideia lá nos metais de base, né? Tá? Mas eu posso trazer algo para vocês aqui antes, tá? Ok? Viu, Ademir? Mas lembrando sempre, o que vocês vão procurar no mercado no dia a dia? Quais são os agrupamentos ou classificações ou famílias, né? Quem são metais de base? De baixo carbono, de médio carbono e de alto carbono. Nessa aula para mim Aços ligas de baixo carbono, médio carbono e altas ligas. Uhum. Essas classificações, né, de materiais que vocês devem ter ideia do que vocês estão vivendo no dia a dia. Sim. Entendeu? A tabela seria assim, mais ou menos um macete para poder memorizar, entender os caminhos, entendeu? A ferramenta é essa, né? No dia a dia a gente vai ter que trabalhar com esse. Sim, o diagrama de fase de ferro-carbono. É. Certo?
é o linguajar Universal, né? de nossa área, universal. Então, se eu, em tudo eu vou estar usando o diagrama de fase ferro-carbono, em tudo. Na minha soldagem, né? Na transformação do aço ali, areia, certo? Numa soldagem, durante uma soldagem crítica, por exemplo, estou falando coisas mais críticas, né? Soldagens mais críticas, né? Eu vou estar utilizando, né, de uma leitura maior daquele determinado tipo de material, aquela determinada composição química, né? As reações que vão acontecer, né? E as transformações aí que vão estar acontecendo com o aporte de calor ocasionado pela soldagem. Então, jamais você vai parar, né, de procurar conhecimento com o diagrama ferro-carbono. São vários e vários materiais, né? É uma imensidão de materiais. Se você alguém já começou o módulo metal de base, metal de baixo, não foi? Quem começou aí? Sim. Eu já fiz. Eu comecei. Só tô travado lá naquele problema. Tá, eu acho que deve ser algum exercício. Vou dar uma olhadinha. Eu ia dar uma olhadinha hoje e acabei esquecendo. Tá? Mas amanhã cedo eu olho para você lá. Nos metais de base, por exemplo, aí eu tenho os tipos de materiais aplicados a uma determinada situação, né? Certo? E já com a codificação, o nome pronto, né? Então, quando a gente fala em metais de base, nós temos uma norma que direciona, né? Que é Ele é a ele é um ASTM, ingrediente da receita, né? que é a ASTM, né? A norma ASTM, ela direciona todos os tipos de materiais. Então, eu já tenho, né? Como o Leandro falou ali, na ASTM eu já tenho um agrupamento, né? De determinados aços para uma determinada aplicação. E é nesse caminho é que a engenharia de soldagem, né, de projetos trabalham junto.